tem que purificar a alma. Vamos ler no livro de 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 9, e esta é a mensagem que é de Deus ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No versículo 5, o apóstolo João deixou bem claro que Deus é a luz, não tem nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, nós estamos mentindo. Ele estava querendo dizer que não adianta só dizer que crê em Deus, que crê também em Jesus Cristo. Não adianta só ficar falando glórias a Deus e aleluias. Não adianta só ficar jejuando, depois ficar andando em trevas, orar, depois ficar na prática da prostituição, dos vícios, ficar vendo trevas nas novelas, que só incentivam a prostituição, o adultério, os vícios, a violência. Não adianta dizer que está na luz de Cristo, depois ficar preso, vendo pornografias da TV, da internet, ficar escravo, ou escrava, dos aplicativos que propagam pornografias, estão erotizando até as crianças. Ninguém vai morar no paraíso de Deus, andando nas trevas que o mundo oferece. No versículo 7, o apóstolo João escreveu que, se andarmos na luz igual Deus na luz está, temos comunhão com todas as pessoas, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O que é andar na luz? É estar obedecendo o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. É transportar o verdadeiro evangelho de Jesus para a sua vida. É estar praticando o evangelho de Jesus dia a dia. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não é o sangue de bode, nem sangue de galinhas, nem é o sangue da Maria, mãe de Jesus. Não foi a Maria que morreu na cruz do Calvário, foi Jesus Cristo que morreu na cruz, mas Jesus está lá no céu. Como é que se purifica com o sangue dele? Quando o pecador se arrepende dos pecados, se confessa para Jesus Cristo e se batiza do jeito que Jesus mandou fazer. O batismo é a mesma coisa que Jesus descendo do céu de novo e morrendo na cruz de novo para purificar o pecador arrependido. O sangue que Jesus derramou na cruz sempre estará valendo para purificar o pecador arrependido, que se converte ao verdadeiro evangelho dele. Não importa que tipo de pecados que o pecador praticou, se o pecador se arrepende dos pecados, e se confessa, e se batiza do jeito que Jesus mandou fazer o batismo, o sangue inocente que Jesus derramou na cruz, purifica o pecador arrependido. Quem não quer se purificar com o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, morrendo nessa situação, irá para a penitenciária de Deus, que é o inferno sem Deus, 100% de certeza. Não adianta não crer na Bíblia, vai acontecer do mesmo jeito. Purgatório não purifica pecados, nem existe na Bíblia purgatório. Só praticar boas obras não purifica pecados. O apóstolo João escreveu que é o sangue que Jesus derramou na cruz que purifica pecados. Vamos ler também no livro de 1 João, capítulo 2, versículos 1 ou 2. Meus filhinhos,
Eu escrevo para vocês não pecarem. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Por enquanto o pecador tem um advogado, que é Jesus Cristo. O pecador tem o direito de ser perdoado por Deus através de Jesus Cristo. O pecador que não quer ser perdoado por Jesus Cristo, morrendo nessa situação, Jesus Cristo será o juiz que vai julgar o pecador que não quis ser perdoado por ele. Depois do julgamento, o pecador vai ser lançado no inferno. 100% de certeza, quem não quer ser perdoado em vida, vai pagar os pecados no inferno, que será para sempre. Jesus disse assim: assim vai acontecer com todos os que ignoram o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação quer dizer substituição. Jesus substituiu o castigo que o pecador arrependido merecia, que é a morte, depois o inferno. Não bastava só Deus dizer assim: eu perdoei o pecador arrependido. O resultado do castigo que o pecador arrependido merecia, que é derramar o seu sangue pelos pecados praticados. Jesus fez isso na cruz do Calvário. Vamos ler também no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Infelizmente a maioria das pessoas não querem se purificar dos pecados através de Jesus Cristo. Estão escondidas nas religiões humanas que não exigem nada, acham que irão escapar da condenação do inferno crendo que Jesus existe, que Deus existe. Não querem andar na luz do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque tem que haver renúncias dos prazeres carnais que desagradam a Deus. Tem que andar na luz do verdadeiro Evangelho de Jesus. Ninguém vai terminar de se converter lá no céu. Tem que viver o dia a dia como se já estivesse morando no céu. A vida é tão curta, sabe? Tem que aproveitar a vida, tem que se prostituir bastante, tem que ter muitos vícios, tem que assistir muitas novelas. Morreu, acabou. Ficam esses fanáticos religiosos ensinando que tem que se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus. Pecados todo mundo tem. O que é isso? É isso que os que já moram no inferno pensavam. Achavam que tudo se termina no cemitério. Estavam totalmente enganados. Depois da morte se começa a segunda vida para a alma que sai do corpo morto. Só tem dois lugares, ou no paraíso de Deus, ou no inferno sem Deus. Não creia no que os falsos profetas ensinam. O ser humano tem alma sim, ela é eterna. O inferno existe sim. Jesus falou do inferno no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Ele disse assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Obedecei àquele que pode fazer perecer no inferno a alma, também o corpo. Prova que o inferno existe. Prova que o ser humano tem alma. Prezado ouvinte, é só Jesus que pode purificar o pecador arrependido. Não tem outro jeito de ser perdoado. Aceite o plano de salvação que Jesus deixou escrito no Evangelho dele. Se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus, se batize do jeito que Jesus mandou fazer o batismo. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus mandou fazer. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Pregai o Evangelho. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado.
Pense nisso, ouvinte.